O leite de magnésio é uma suspensão de hidróxido de magnésio, está a fórmula dele aí, em água e é empregado como antiácido na neutralização de ácidos produzidos pelo estômago. Na reação de neutralização entre 3 mol de hidróxido de magnésio e 2 mol de ácido clorídrico, qual é a quantidade de matéria de água formada? Então veja bem, nós temos aqui uma equação que parte do hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, em água é empregado como antiácido e paraná, né? Para combater quem? O ácido que está lá no estômago. Qual é o ácido comentado? É o ácido clorídrico. Então, ó, HCl. Então, isso aqui vai nos formar o quê? E já poderia ter para aí. Não deu a equação se você for para analisar. Até porque parte do pressuposto que você já conheça a reação de neutralização. Didaticamente, é uma reação entre um ácido e uma base, dependendo da força entre ácido e a base comentados, para gerar água e interações iônicas que formariam o sal. Então, veja bem o que vai ser formado aqui. Ó, vou particionar em polos. Esse aqui é o positivo e esse é o negativo. Vou particionar em polos do outro. Esse aqui é positivo e esse é negativo. Então, o que é positivo de um vai se unir com o negativo do outro. Então, por exemplo, o Mg+ com o Cl- vai formar um composto do outro lado. Lembra que esse 2 aqui, ó, ele sobe para ser nórdicos do magnésio, até porque ele é da família 2. Então, ó, a verdade é Mg mais 2 com Cl-. Então, ó, Mg mais 2 mais Cl-. Mas, ó, esse menos aqui do OH com esse mais do H+, vai formar o quê? A água. Muito bem. Então, a reação, depois que der tudo certo, então nós temos que esta equação vai começar com hidróxido de magnésio, HCl, MgCl2 e água. Então, didaticamente, vai resultar nessa equação. Só que é necessário agora fazer o balanceamento, né? Então, você tem magnésio de um lado, magnésio do outro. Você tem um cloro de um lado, 2 do outro. Então, coloque 2 aqui na frente. Bom, aí vamos para o hidrogênio, né? Você tem 4 hidrogênios de um lado e 2 do outro. Então, 2 aqui para ficar 4. Agora você tem 2 oxigênios de um lado e 2 do outro. Então, acho que já está tudo balanceado. O magnésio dos dois lados, 2 cloros dos dois lados, 4 hidrogênios dos dois lados e 2 oxigênios dos dois lados. Após o balanceamento, o que nós reparamos? Nós temos 1 mol de hidróxido de magnésio, 2 mol de HCl, 1 mol de cloreto de magnésio e 2 mol de água. Aí voltamos para a questão, ó, porque ele quer saber o seguinte: na reação de neutralização entre 3 mol de hidróxido de magnésio e 2 mol de ácido clorídrico, qual é a quantidade de matéria de água formada? Então, eu não tenho mais essa reação aqui, no caso de 1 mol de hidróxido de magnésio, tá, em questão. Mas eu continuo com os 2 mol de ácido clorídrico. Repara no seguinte, além dessa estequiometria aqui, eu tenho um fenômeno de reagente em excesso limitante. Por quê? Porque agora ele está contabilizando, ó, 3 mol de hidróxido de magnésio. Está aqui, ó. Então, e quando eu tiver 3 mol desse cara aqui? Vai ser quanto? Então, antes, ó, vou até voltar aqui, ó. Antes eu tinha 1 mol de hidróxido de magnésio e 2 mol de HCl, que formava quantos mol de água? 2 mol de água. Só que agora eu tenho 3 mol de hidróxido de magnésio, mas continuei com os 2 mol de ácido clorídrico, ó. 2 mol de hidróxido. Vai formar quanto de água, gente? Pensa bem, não precisava nem fazer a regra aqui de 3. Porque, veja bem, se você reagia com 1 mol de hidróxido de magnésio com 2 de HCl e formava 2 de água, e eu aumentei agora só a quantidade em mol de hidróxido de magnésio e permaneci com o de HCl, ó, que é o mesmo, então você tem hidróxido de magnésio demais. Então, quem é que vai ser o reagente em excesso e o limitante? O reagente em excesso vai ser o MgOH2, porque você tem muita base, mas o ácido continuou o mesmo. Sendo assim, quem é o reagente em excesso ou o excedente? É o hidróxido de magnésio, é o MgOH2. Quem é o limitante? É o HCl. Então, a estequiometria, a regra de 3, teria que ser em prol ao reagente limitante, é quem limita. Então, se eu tenho 2 mol de HCl, independente do balanceamento ou da situação real, eu vou continuar formando a mesma quantidade de água. Vou continuar formando a mesma quantidade de água. Se você for fazer aqui a regra de 3, ó, chamar aqui de x, então 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Então, por isso que é a letra B aqui, tá? 2 mol.